Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Para encerrar essa parte inicial de membranas, vou falar sobre proteínas de membrana. A maioria das membranas é composta de 50 a 60% de proteínas, mas as quantidades e tipos variam de acordo com a função da membrana. Membranas envolvidas com a transdução de energia, como as membranas internas das mitocôndrias e cloroplastos, consistem em cerca de 75% de proteínas. Assim, algumas proteínas de membrana são enzimas e outras são proteínas de transporte, que transferem moléculas específicas para dentro e fora da célula ou organela. Outras atuam como receptores para receber e transduzir sinais químicos, tanto do ambiente interno quanto externo da célula. Como comentei anteriormente, as proteínas associadas à bicamada lipídica são de três tipos principais: integrais, periféricas e ancoradas. Algumas proteínas integrais não atravessam completamente a bicamada lipídica, mas as que atravessam completamente, que são a maioria, são denominadas proteínas transmembrana. Desse modo, uma parte da proteína interage com o meio extracelular, outra com o centro hidrofóbico e uma terceira parte interage com o interior da célula, o citosol. As proteínas transmembrana têm orientações definidas dentro da bicamada. As porções que saem de ambos os lados têm composições diferentes de aminoácidos e estruturas terciárias. Existem diferentes proteínas de transporte nas membranas. Os dois tipos mais estudados são as proteínas carregadoras e as proteínas canal. Ambas são proteínas integrais que permitem o movimento de uma substância através de uma membrana. As que transportam substância apenas a favor do gradiente eletroquímico são transportadores passivos. Mas existem algumas proteínas carregadoras que transportam soluto contra o gradiente eletroquímico. Estas são chamadas de bombas e são transportadores ativos. As bombas sempre consomem energia metabólica para o transporte de solutos. Proteínas canal formam poros hidratados através da membrana, permitindo o transporte de solutos específicos. Os canais não estão abertos continuamente. Em vez disso, eles têm portões que se abrem brevemente e depois fecham novamente. Os portões são regulados de acordo com a necessidade do soluto que está sendo transportado. A membrana plasmática e a membrana do vacúolo também contêm proteínas de canal de água, chamadas de aquaporinas. Mesmo sendo uma molécula polar, a água passa relativamente livre através da bicamada lipídica das membranas, mas as aquaporinas permitem um movimento muito mais rápido. Dentre as funções das aquaporinas está a regulação rápida do equilíbrio osmótico entre o vacúolo e o citosol. Facilitam também a expansão celular, quando ocorre um transporte muito intenso de água, e facilitam o fluxo de água do solo para as células da raiz e para o tecido vascular que transporta água para outras partes da planta, o xilema. Embora os canais sejam específicos para o soluto que está sendo transportado, outros solutos com características químicas semelhantes podem ser transportados no lugar do soluto de interesse, mas em quantidade menor. A especificidade dos canais também varia, sendo que alguns têm maior e outros menor afinidade por um soluto específico. Ao contrário dos canais, as proteínas carregadoras não têm poros que se estendem completamente através da membrana. Neste tipo de transporte, a substância é inicialmente ligada a um sítio específico na proteína carregadora. A ligação gera uma mudança na conformação, a qual expõe a substância à solução do outro lado da membrana. O transporte completa-se quando a substância se dissocia do sítio de ligação do carregador. A necessidade de ligação permite aos carregadores serem altamente seletivos para um substrato em particular a ser transportado. A ligação e a liberação de moléculas em um sítio específico em uma proteína carregadora são similares à ligação e liberação de moléculas em uma enzima. Assim, a cinética enzimática tem sido utilizada para caracterizar as proteínas carregadoras. Por ser necessária uma mudança na conformação da proteína, a taxa de transporte de um carregador é várias ordens de grandeza mais lenta do que através de um canal. Em geral, os carregadores podem transportar de 100 a 1000 íons ou moléculas por segundo, enquanto que milhões de íons podem passar por um canal iônico aberto. As proteínas carregadoras podem ser classificadas como uniportes e cotransportadores. Uniportes transportam apenas um soluto de um lado da membrana para o outro. As bombas são um exemplo de uniportes que transportam substância contra o potencial eletroquímico com gasto de energia metabólica.
geralmente ATP. Mas existem uniportes que transportam solutos a favor do potencial eletroquímico. Esse tipo de transporte, historicamente, tem sido chamado de difusão facilitada, mas esse termo seria melhor aplicado ao transporte via proteínas canal. Nos cotransportadores, a transferência de um soluto depende da transferência simultânea ou sequencial de um segundo soluto. O segundo soluto pode ser transportado na mesma direção, no caso da proteína carregadora conhecida como simporte, ou em direção contrária, no caso de um antiporte. Os cotransportadores normalmente são utilizados para o transporte de solutos contra o seu gradiente eletroquímico, mas eles não usam energia metabólica diretamente. Essa energia em geral é fornecida anteriormente por bombas. Aqui neste esquema tem um exemplo de dois solutos sendo transportados contra seus potenciais eletroquímicos. No simporte, o soluto A possui potencial eletroquímico maior no citosol que no exterior da célula. Seu transporte é acoplado ao transporte de íons H+, que foram transferidos para o exterior da célula por bombas, com gasto de energia metabólica. Aqui tem o exemplo de um simporte. O soluto S tem menor potencial eletroquímico no exterior da célula que no citosol, mas precisa ser absorvido em grande quantidade. Isso é muito comum com elementos minerais essenciais. Se o somatório de potenciais eletroquímicos dos íons H+ e solutos S no exterior da célula for maior que no citosol, o transporte vai ocorrer nesse simporte. Em outras palavras, se a energia do soluto S, somada à energia dos íons H+, for maior no meio extracelular que no citosol, o transporte vai ser passivo nesse simporte. Mas veja que devemos levar em conta o potencial eletroquímico de ambos os solutos, e não apenas do soluto S, que está sendo transportado contra o seu gradiente eletroquímico. O mesmo princípio se aplica aos antiportes. Apesar do transporte de solutos ser em direção contrária, é necessário que seja a favor do gradiente de energia. Neste exemplo, o soluto B tem menor potencial eletroquímico no citosol que no exterior da célula, mas precisa ser expulso. Se o gradiente de potencial eletroquímico de íons H+ entre o exterior da célula e o citosol for maior que o gradiente de potencial eletroquímico do soluto B entre o citosol e o exterior da célula, o transporte vai ocorrer neste antiporte. Alguns receptores que interagem com sinais ambientais e hormônios também são proteínas integrais da membrana plasmática ou de outras membranas. Estas proteínas são essenciais para a comunicação celular e a adaptação ao ambiente. Na superfície externa da membrana plasmática, muitas proteínas estão ligadas a carboidratos de cadeia curta, os oligosacarídeos, formando glicoproteínas. Acredita-se que os oligosacarídeos desempenham papéis importantes na adesão célula a célula e no reconhecimento de moléculas, por exemplo, hormônios, vírus e antibióticos. Outras proteínas da membrana plasmática participam de interações com a parede celular, incluindo a síntese e montagem de polímeros. Vou falar sobre estas proteínas quando falar sobre parede celular. Algumas proteínas formam ligações físicas com a parede celular. Nesta foto de microscópio de células epidérmicas de cebola, dá para observar conexões semelhantes a fios. As setas brancas estão apontadas para duas delas. As conexões estão ligando protoplastos de células plasmolizadas e a parede celular. Um protoplasto plasmolizado está muito desidratado e tende a perder contato com a parede celular. Assim, esses fios foram interpretados como tubos de citoplasma delineados por uma membrana plasmática, que mantém contatos firmes com a parede celular. São conhecidos como filamentos Restianos, em homenagem a Kurt Rest, por sua descoberta em 1912, apesar de terem sido observados antes. Durante a aclimatação ao frio, o número aumenta, sugerindo que o aumento de interações protoplasto-parede celular ajuda a proteger os protoplastos do estresse de desidratação induzido pelo congelamento. Apesar de algumas proteínas integrais parecerem estar ancoradas no lugar, provavelmente ao citoesqueleto, a bicamada lipídica é geralmente bastante fluida. Algumas das proteínas flutuam mais ou menos livremente na bicamada. Eu mostrei no vídeo anterior que os lipídios de membrana podem se movimentar na bicamada. O mesmo acontece com as proteínas, que podem mover-se lateralmente, formando diferentes padrões ou mosaicos, que variam de tempos em tempos e lugares. Daí o nome mosaico fluido para este modelo de estrutura da membrana. As proteínas periféricas, que
que não penetram na bicamada lipídica, exercem várias funções na célula. Por exemplo, algumas estão envolvidas nas interações entre as membranas e os principais elementos do citoesqueleto. As proteínas ancoradas estão covalentemente ligadas à superfície das membranas por meio de moléculas de lipídios. Esses lipídios incluem os ácidos graxos, ácidos mirístico e palmítico, grupos prenil derivados da rota dos isoprenoides, grupos farnesil e geranil-geranil e o glicosilfosfatidil-inositol, que é o GPI. Essas são as proteínas ancoradas em GPI. Essas âncoras de lipídios tornam as duas faces da membrana ainda mais diferentes, com os ácidos graxos e as âncoras prenil ocorrendo na face da bicamada voltada para o citoplasma e as ligações GPI ocorrendo na face voltada para o exterior da célula. Além dos grupos que comentei aqui, existem outras proteínas ligadas às membranas. Por exemplo, flipases, que têm como função o transporte de lipídios de uma monocamada a outra, são proteínas integrais da membrana. Mais adiante vou comentar sobre mais algumas dessas proteínas de membrana quando falar sobre as funções específicas de organelas, células e tecidos vegetais. Para este vídeo consultei o livro Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal de Teis e colaboradores, o livro de Anatomia Vegetal de Ray Everett e Susan Eichhorn e o livro de Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas de Bob Buchanan e colaboradores. Muita gratidão por assistir. Na sequência eu vou falar sobre o sistema de endomembranas.